Bem, pessoal, iniciou aqui a gravação. Nós vamos hoje para a nossa aula de número 11 da nossa disciplina de Físico-Química 2, que corresponde à aula 4 da unidade 2, tá certo? Então, ainda dentro do assunto de termodinâmica das misturas, nós vamos hoje falar sobre soluções reais e atividade. Então, a gente vai hoje introduzir as soluções reais, tá certo? Então, para falar sobre soluções reais, a gente vai utilizar toda a base estudada no estudo das soluções ideais e, para descrevê-las, a gente vai introduzir um novo conceito, que é o conceito de atividade, tá certo? Então, como nas soluções nós temos duas partes principais, o solvente e o soluto, então nós vamos ter as expressões para calcular a atividade do solvente e também as expressões para calcular a atividade do soluto. No caso do soluto, a gente vai ter dois casos, que vai ser para soluções diluídas ideais e também no caso de soluções reais. Então, antes de falar sobre as soluções reais e sobre o conceito de atividade, vamos relembrar alguns conceitos vistos até aqui. Vamos considerar que nós temos uma mistura binária, ou seja, uma mistura de dois componentes, como no caso aqui da figura aqui do lado, que é o gráfico que relaciona a pressão de vapor da acetona e também do cloroformo em função da fração molar do cloroformo no líquido. Vamos supor que um dos componentes está praticamente puro, tá certo? Na aula passada, nós vimos que se nós temos um solvente, ou seja, um componente praticamente puro, a sua fração molar vai tender a 1, tá certo? Então, nesse caso, o solvente ele vai obedecer à lei de Raoult, tá certo? A gente pode ver isso graficamente, pessoal. Ó. As linhas tracejadas aqui representam a lei de Raoult. Então, quando a fração molar do cloroformo tende a 1, vocês veem que o comportamento das pressões de vapor, parciais de vapor do solvente aqui, do clorofórmio, vai ter um comportamento linear nessa faixa, tá certo? O mesmo comportamento é observado no outro extremo, tá certo? Aqui no caso aqui, a fração do clorofórmio vai tender a zero, então, logicamente, a fração molar da acetona no líquido vai tender a 1 e aqui também vai exibir um comportamento praticamente linear, tá certo? Então, quando a gente tem um componente puro, logicamente o outro componente vai estar presente em uma quantidade muito pequena, tá certo? O componente menor quantidade nós já definimos como sendo o soluto, e nesse caso ele vai seguir a lei de Henry, tá certo? Aqui vocês podem ver quando a fração molar do clorofórmio tende a zero, é, aqui nessa região nós temos o quê? Nós temos um comportamento praticamente linear que é descrito pela lei de Henry, tá certo? Então, como nós já sabemos, o coeficiente do clorofórmio da lei de Henry é definido como sendo a reta tangente, tá certo? Ao gráfico da pressão de vapor real quando a fração é igual a zero, tá certo? Então, fazendo essa reta tangente, aqui nesse extremo, a gente vai determinar quem? A constante de Henry para o clorofórmio. Da mesma forma, pessoal, tirando aqui também uma reta tangente, tá certo? A curva da acetona, aqui, por exemplo, o clorofórmio está tendendo a 1, então, logicamente, a acetona vai tender a zero. Então, tirando uma reta tangente, quando a fração molar da acetona tende a zero, aqui nós temos o quê? Nós temos a constante da lei de Henry, tá certo? Aplicada
quer dizer, determinada para quem? Para a acetona, tá certo? Então, aqui nós vemos o quê? Que o solvente vai seguir a lei de Raoult e o soluto vai seguir a lei de Henry. Daí nós temos a definição de uma solução diluída ideal. Acontece, pessoal, que a maioria das soluções encontradas em laboratório são soluções não ideais, ou seja, são soluções reais que vão apresentar desvios em relação à lei de Raoult. Aqui, por exemplo, para a mistura binária acetona-cloroforme, nós observamos o que? Desvios negativos em relação à lei de Raoult, tá certo? Pois a pressão parcial de vapor dos componentes são menores do que aquelas preditas pela lei de Raoult, tá certo? Esses desvios, eles se devem à interação atrativa entre as moléculas, tá certo? Quando nós temos atrações repulsivas, nós vamos ter o quê? Desvios positivos, conforme foram vistos nos exemplos das aulas passadas. Então, pessoal, o que a gente vai fazer é que, sabendo que a maioria das soluções elas têm comportamento não ideal, nós vamos aplicar os conceitos vistos sobre soluções ideais e também as equações que foram deduzidas para essas soluções para tratar as soluções reais. Só que para a gente tratar as soluções reais a partir dos conceitos e equações deduzidas com base no comportamento ideal, nós vamos precisar introduzir uma nova quantidade. Essa nova quantidade é a atividade, tá certo? Então, qual é a ideia fundamental? A atividade de uma espécie, ela permite que as equações deduzidas com base no comportamento ideal, elas possam ser preservadas, mas atendendo a sua aplicação às soluções reais. Falando um pouco mais sobre o que é a atividade de uma espécie química é uma espécie de concentração efetiva que está diretamente ligada ao potencial químico. Lembrando, pessoal, que o potencial químico ele é definido com base em um potencial padrão, ou seja, qual a condição padrão? A substância pura na pressão padrão, que é a pressão de um bar. Então, da mesma forma que nós temos para o potencial químico, nós também temos que, para a atividade, ela também vai necessitar de um sistema de referência, tá certo? Para estar bem definida. E a partir disso, nós vamos definir as expressões para atividades das duas partes principais das soluções. Nós vamos definir as expressões para a atividade do solvente e também para a atividade do soluto. Inicialmente, falando sobre a atividade de solvente, a gente sabe que o potencial químico de uma substância A, tá certo, em uma solução líquida, vai ser igual ao seu potencial químico da solução pura, tá certo, mais RT/Ln da pressão parcial de vapor de ar sobre a pressão de ar puro. Então, no caso de uma solução ideal, o solvente vai seguir a lei de Raoult, tá certo? Então, a razão, pessoal, a razão PA sobre PA asterisco vai ser igual ao quê? A sua fração molar de ar do líquido, certo? Então, podemos escrever essa relação da seguinte maneira, certo? Contudo, a forma dessa relação, tá certo? Essa relação 1, no caso, ela pode ser mantida, mesmo quando a solução não for ideal. Daí, pessoal, o que nós fazemos? Quando a solução não for ideal, nós temos que o quê? Nós temos que inserir
os desvios da idealidade. Aí, nesse caso, nós vamos substituir, tá certo? A fração molar de A pela atividade de A, certo? Então, esse Azinho aqui na relação 2 é a atividade da espécie A, que é uma espécie de fração molar efetiva, tá certo? Tal como a fugacidade é utilizada na pressão efetiva dos gases reais. Então, pessoal, olhando aqui, como as relações 1 e 2 elas são válidas tanto para as soluções reais como também soluções ideais, comparando as duas relações, a gente vai concluir que a atividade do solvente A vai ser igual ao quê? A sua pressão de vapor, tá certo? Dividido pela pressão de ar se ele estivesse puro, tá certo? Então, aqui é a definição de atividade solvente. E para qualquer solução, a pressão parcial de vapor de um componente J e uma mistura vai tender, tá certo, ao produto entre a fração molar desse componente J no líquido multiplicada pela pressão de vapor do componente puro, tá certo? Isso quando a fração vai tender a 1. Daí, pessoal, quando a fração do solvente tende a 1, a gente pode dizer que a equação para qualquer solução, mesmo que ela não seja ideal, no limite em que XJ vai tender a 1, o potencial químico da espécie J, no caso aqui A, tá certo? Chamando J igual a A, vai ser igual ao quê? Seu potencial químico padrão, quer dizer, desculpa, seu potencial químico da espécie pura, pessoal, lembrando que asterisco denota que a substância é pura, mais RT, LN, tá certo? Da sua fração molar do líquido. E no caso do solvente, pessoal, ainda, a atividade vai tender para a fração molar, tá certo? Quando a fração molar do solvente tender a 1, certo? Então, uma maneira conveniente de exprimir essa convergência é introduzir o conceito de coeficiente de atividade, tá certo? Então, o coeficiente de atividade, ele é denotado pela essa letra grega gama e é definido como sendo a relação entre a atividade da espécie dividida pela sua fração molar, tá certo? Então, quando a fração molar de uma espécie tende a 1, logicamente o que? A atividade vai tender para a sua fração molar e, no caso, a atividade também vai tender a 1. Então, pessoal, substituindo aqui a atividade, tá certo? Na equação anterior, que é essa equação aqui, nós vamos encontrar, tá certo, que o potencial químico de A na solução vai ser igual ao quê? O potencial químico de A puro mais RT ln de XA mais RT ln de gama A. Tá certo, pessoal? Aqui, para chegar nessa expressão, a gente aplicou aquela propriedade dos logaritmos. Ó. A gente sabe, por exemplo, ó, que o ln de x vezes y, por exemplo, vai ser igual ao quê? Ao ln de x mais o ln de y, tá bom? Então, onde tem atividade de A aqui, nós substituímos por quem, pessoal? Por XA vezes gama A, tá certo? E distribuindo aqui
o logaritmo natural vai ficar como? RT ln de XA mais RT ln de gama A. Então, aqui, pessoal, é a equação do potencial químico do solvente em função de quem? Da fração molar de A no líquido e do seu coeficiente de atividade. Pessoal, até aqui tudo bem? Tudo bem, pessoal? Pode seguir, né? Quem cala consente. Vamos lá, pessoal. Agora, em relação ao soluto, surge um problema, tá certo? Esse problema é devido à definição dos coeficientes de atividade e dos estados padrão dos solutos. É que eles tendem para o comportamento ideal em soluções diluídas, ou seja, quando a fração molar tende a zero, e não quando a fração molar tende a 1, como é no caso do solvente, tá certo? Então, para tratar a atividade soluto, a gente tem dois casos. No caso, as soluções diluídas ideais e as soluções reais. Falando primeiramente sobre as soluções diluídas ideais, vamos considerar que um soluto B, certo? Ele vai seguir a lei de Henry. Então, a pressão de vapor, tá certo? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao produto entre a fração molar desse soluto B multiplicado pela a constante de Henry KB, tá certo? Essa constante é uma constante empírica, pessoal, que é determinada a partir do quê? Daquela reta tangente, conforme nós vimos no início dessa aula, ok? Então, no caso do potencial químico, nós sabemos que o quê? Que o, o potencial químico ele é escrito dessa forma: o potencial químico do soluto B na solução, pessoal, vai ser igual ao quê? O potencial químico de B puro mais RTLN da razão da pressão parcial de vapor do soluto dividido pela pressão de vapor do soluto puro, de B puro, tá bom? Nós sabemos da lei de Henry que a pressão de vapor do soluto B na solução vai ser igual ao produto, tá certo? Da sua fração molar multiplicado pela constante empírica da lei de Henry, KB, tá certo? Então, pessoal, onde tem pressão parcial de B na mistura, aqui, ó, a gente vai substituir por quem? Por XB vezes KB. Então, aplicando a propriedade dos logaritmos aqui, tá certo? A gente vai chegar nesta expressão, tá certo? Só fez distribuir. Vai ficar o quê? Ln de KBzão sobre a pressão de vapor do componente puro mais RT ln de XB, tá certo? Analisando, pessoal, o primeiro e o segundo termo dessa equação, a gente verifica que os parâmetros, tá certo? Ó, KB e PB asterisco, eles são ambos característicos do soluto, tá bom? Então, combinando o primeiro termo com o segundo termo, a gente vai definir o quê? O potencial químico do soluto. Então, o potencial químico do soluto vai ser igual ao quê? Vai ser igual a essa expressão aqui, ó. MIB asterisco mais RT LN de KB sobre PB. Então, esse aqui é o potencial
químico padrão do soluto B. Então, reescrevendo essa equação acima, a gente vai chegar nessa equação que relaciona o potencial químico à fração molar, tá certo? E para uma solução ideal, a gente sabe que o quê? Que Kb é igual ao quê? A pressão de vapor do componente puro de B, tá certo? Então, nesse caso, ó, o Ln de Kb sobre Pb vai ser igual ao quê? O Ln de 1, tá certo? Que implica que o Ln de 1 é quanto, pessoal? É zero, né? Então, dessa expressão aqui, a gente obtém o quê? Que o potencial químico padrão do soluto B vai ser igual ao quê? O potencial químico de B puro, tá certo? Isso aqui é intuitivo. E, finalmente, considerando que a gente tem uma solução real, tá certo? A gente deve considerar os afastamentos do comportamento ideal, certo? Da solução diluída, que, consequentemente, a gente vai considerar o quê? Os afastamentos da lei de Henry. Então, para a gente introduzir os desvios da idealidade, a gente vai o quê? A gente vai substituir, tá certo? A fração molar de B pela atividade de B, tá certo? Então, a equação do potencial químico, certo? Vai ser escrita nessa forma aqui. O potencial químico de B na mistura vai ser igual ao quê? O potencial químico padrão de B mais RT-Ln da atividade de B. A gente só fez o quê? Substituir na equação anterior a fração molar de B por sua atividade. Tá certo? A gente sabe que em qualquer concentração, a atividade de B está relacionada com a pressão de vapor de B na mistura e sua constante de Henry. Tá certo? Então, a gente pode ainda, da mesma forma que nós fizemos para o solvente, a gente pode introduzir o coeficiente de atividade para o soluto, tá certo? Em que a atividade do soluto B vai ser igual ao quê? Igual ao coeficiente de atividade do soluto multiplicado pela fração molar no líquido do soluto B. Tá certo? A gente faz isso para quê? Para concentrar todos os desvios em relação à atividade no parâmetro de coeficiente de atividade. Então, pessoal, a gente pode então substituir essa expressão aqui da atividade de B na expressão aqui do potencial e chegar no potencial em função do coeficiente de atividade e também da fração molar de B. Aí, pessoal, ainda considerando a definição do coeficiente de atividade, a gente sabe que o soluto, certo, sempre vai seguir a lei de Henry quando a concentração tender a zero, tá certo? Então, nesse caso, a atividade também vai tender para a fração molar, tá bom? E se a atividade tender para a fração molar, o coeficiente de atividade vai o quê? Tender a 1, tá certo? Então, nesse caso, a, a solução real vai se aproximar do comportamento ideal e nós podemos utilizar essas expressões para calcular a atividade. Bem, pessoal, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje, tá certo? Uma aula bem rápida sobre soluções reais e sobre o conceito de atividade e de coeficiente de atividade. Agora, a gente vai elaborar a atividade online 2 e nas próximas aulas a gente vai fazer
uma aula sobre resolução de exercícios com os conteúdos abordados na segunda unidade. Eu vou parar aqui a gravação para o vídeo não ficar muito longo.